Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula de segurança dos alimentos. Eu sou a professora doutora nutricionista Angélica Nicoletti e a nossa pauta de hoje diz respeito a inquéritos que são utilizados, ou seja, a checklist que é utilizada para avaliar as condições do local onde os alimentos são produzidos e garantir a segurança dos alimentos. Ainda na aula de hoje, nós iremos abordar sobre a importância do responsável técnico na segurança dos alimentos. Então, sem delongas, abre a mente e vem comigo para adquirir muito conhecimento. Então, a pauta, sobre inquéritos alimentares, a atuação do nutricionista, então é de extrema importância aí nós entendermos de que quando a vigilância sanitária ela vem realizar a visita na nossa unidade de alimentação e nutrição, na nossa produção de alimentos, ela vai vir munida de um inquérito, de um questionário, que é o nosso checklist. E esse checklist, ele é composto pelo que e para que ele serve. Então, de acordo com a resolução 275 de 2002, onde, além de falar sobre a importância e o regulamento técnico dos procedimentos operacionais padronizados, fala a respeito da lista de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores e ou industrializadores de alimentos. Então, nessa legislação vem em anexo o nosso conhecido checklist e que vai estar deixando muito claro para quem trabalha no setor de alimentos o que a Anvisa vai realizar de cobrança neste local. Lembrando então, e aqui está, inicia o nosso checklist, ou seja, a lista de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Então, a Anvisa vai chegar, vai fazer uma identificação da empresa através da razão social, nome fantasia, alvará de licença sanitária, inscrição estadual ou municipal, ou seja, todos os dados da empresa. E vai lá, no final, podem ler lá, identificar quem é o responsável técnico e qual a formação acadêmica deste responsável técnico. Lembrando, gente, que pode ser um nutricionista, pode ser um tecnólogo de alimentos, pode ser um engenheiro de alimentos, pode ser um veterinário, principalmente quando se trata de frigoríficos e estabelecimentos que trabalhem com produtos cárneos. E vai também identificar quem é o responsável legal, proprietário do estabelecimento. E vai inicialmente definir qual que é o motivo desta inspeção. Lembrando que, em geral, a vigilância sanitária ela vem por uma solicitação de licença sanitária, ou seja, a empresa foi aberta, necessita de uma solicitação de licença sanitária, ou foi construído uma parte na empresa, ou foi construída do zero a empresa e precisa dessa liberação de licença sanitária, ou a empresa fez para a Anvisa uma comunicação do início de fabricação de produto dispensado da obrigatoriedade de registro, a Anvisa vem fiscalizar também, ou a empresa está solicitando registro juntamente à Anvisa, ou a Anvisa está fazendo algum tipo de operação de programas específicos. Então a gente sabe que às vezes a Anvisa define o nome de uma operação, e faz, digamos assim, batidas, visitas estratégicas sem avisos, certo? Ou seja, são operações específicas para fazer uma inspeção de vigilância sanitária. Ou então, a Anvisa vem porque ocorreu a denúncia geralmente é anônima, e foi realizada uma denúncia do teu estabelecimento. Ai, professora, mas quem é que faz uma denúncia de estabelecimento? Na verdade, todo e qualquer indivíduo, sendo consumidor, ele tem o direito de fazer uma denúncia. E ele vai fazer uma denúncia, digamos assim, eu cheguei numa panificação e
E quando eu estava no balcão de atendimento, os funcionários não estavam utilizando o uniforme adequado. Hoje em dia todo mundo sabe, né, pessoal, que tem que utilizar a touca, que tem que utilizar para servir um pão, para servir algum alimento no balcão de distribuição, ou um utensílio, ou uma mão com luva e aquela luva descartada. Então, nos dias de hoje, as informações, elas correm muito rápido e elas estão disponíveis para toda e qualquer pessoa. Então, as pessoas têm e podem fazer uma denúncia. Ou chegou lá no balcão de distribuição e tinha moscas dentro do balcão de distribuição. Então, nunca se sabe. Alguém pode fazer aí uma denúncia. E essa denúncia, lembrando que ela é anônima. Ou então, a vigilância tem uma inspeção programada, né? Ou até uma reinspeção. Já esteve no teu estabelecimento, mas retorna para averiguar se o que foi solicitado, então, realmente foi colocado de acordo com a legislação, com o checklist da Anvisa. Bom, gente, lembrando que a Anvisa vai avaliar tudo, desde a parte externa do teu estabelecimento, passando pela parte interna e todas as partes que a gente vai verificar agora. E ela vai estar assinalando sim que está apto, né? Não, e depois o não aprovado, não apto, ela vai estar fazendo algumas observações. Então, iniciando pela área externa. Na sua área externa, ela vai avaliar se você tem uma padaria, tem um prédio onde fica essa panificação, ou você tem um açougue, ou você tem um frigorífico, ou você trabalha em uma unidade de alimentação e nutrição. A Anvisa vai olhar do lado de fora e vai identificar há focos de insalubridade, objetos em desuso ou estranhos, vetores ou outros animais, o pátio, a vizinhança, tem sujeira, não tem sujeira, tem acúmulo de lixo. Aí de repente você vai pensar assim, nossa, o que eu tenho a ver com o vizinho? Muito a ver com o vizinho, não que você propriamente tenha a ver com o vizinho, mas principalmente se for uma liberação de licença sanitária, a Anvisa vai identificar. Esta empresa, ela está sendo construída do lado de um córrego, né? Onde passa pragas, vetores, ratos, enfim. É viável essa empresa ser localizada ali? É viável liberar uma licença sanitária para esta empresa ou não é? Ou então esta empresa está sendo instalada, sei lá, do lado de um lixão, né? Como esses dias eu estava ministrando aula para os meus alunos e eu dei um exemplo. Que havia uma pessoa de uma panificação que estava solicitando o registro e a Anvisa fez uma visita e descobriu que o vizinho de fundo da panificação tinha acúmulo de animais, ou seja, ele juntava todos os animais da rua e ficava acumulando no seu pátio e tinha resíduos de lixo, enfim. Foi realizado o quê? Uma notificação. Uma notificação para a empresa, não só uma notificação para a empresa, para que ela conseguisse se adequar juntamente com o seu vizinho para que tudo ficasse ok, que não tivesse aqueles acúmulos, mas a pessoa que era vizinha desta panificação foi notificado também, né, para que aquilo não estava de acordo, né, com especificações da vigilância sanitária. Então a vigilância vai avaliar tudo. Na área externa, as vias de acesso, elas são pavimentadas, não são pavimentadas, como é que chega até a tua empresa, vai levantar poeira, não vai levantar poeira. Lembra que a gente falou em outros vídeos que a poeira, ela é um veículo de contaminação de micro-organismos? O acesso é não comum a outros usos de habitação? O que significa isso? Uma pessoa começou a produzir bolos ou começou a produzir marmitas na sua residência, né? É uma empresa ainda pequena, solicitou um registro na vigilância sanitária, uma inspeção na vigilância sanitária, quer estar totalmente de ok. O que a vigilância vai avaliar? A residência é junto. A produção de marmita em anexo é em anexo. Para chegar até a produção de marmita, passa pela sala, passa pela casa da pessoa. Quando chegam os mantimentos para essa marmita,
passam por onde? Ou este local tem um acesso único, específico e direto. Então, gente, não tem problema de você começar pequeno e ser uma empresa de alimentos do lado, anexo à casa, mas você tem que ter uma porta de entrada para os seus produtos, uma porta de saída para o seu lixo, que não pode ser cruzado ou tem que ser realizado em momentos diferentes, e não pode ter entrada das pessoas pela sua residência, certo? Então é uma entrada específica e direta. A área interna, ela é livre de objetos em desuso, como que é o piso desse local. Então, quando a gente fala em objetos de desuso, a gente sabe que inúmeras pessoas são muito acumuladoras, né? Então, por exemplo, assim, quebrou uma mesa, lascou uma mesa, não mandou arrumar, pensa assim, eu vou deixar em um cantinho, porque uma hora a gente vai precisar. Ou uma cadeira que quebrou uma perna, não mandou arrumar, vai acumulando, vai acumulando. Todo o acúmulo de objetos em desuso, sejam panelas, sejam mesas, seja o que for, é um abrigo para juntar moscas, baratas e pragas e vetores que não são adequados para produção de alimento. O piso é de material de fácil limpeza, de fácil higienização, tem um caimento adequado para drenagem de água, tem os ralos com sistema abre e fecha, grelhas com sistema abre e fecha, é antiderrapante onde tem que ser antiderrapante, as paredes estão em estado adequado. Então, gente, a vigilância vem para fazer uma análise de todas as situações. O sistema, então, de drenagem, como eu estava falando, ele tem abertura e fechamento para evitar a entrada de baratas e roedores. A gente sabe que principalmente baratas entram pelos ralos, por isso que durante o dia na produção de alimentos os ralos são abertos e no final do dia esses ralos são fechados. Vai avaliar o teto, as paredes, as divisórias. Então, gente, assim, é uma série de situações. E quem trabalha no setor de alimentos tem muitas dúvidas em relação a isso. Mas a legislação é muito clara. Por exemplo, portas têm que serem de superfícies lisas. Não pode ser, como eu digo, cheio de frique-frique, né? Cheio de desenhos, de molduras. Não, a porta tem que ser lisa, de fácil higienização, ajustadas as batentes, sem falhas de revestimento. E tem que ter agora eu esqueci a parte, mas é um rodapé, né, na porta, que evita, não é rodapé o nome, mas eu já vou lembrar do nome, que evita a entrada, então, de animais, certo? As portas externas, que vão dar para o meio, para fora, tem que ter um fechamento automático, com mola, ou sistema eletrônico, ou outro tipo de sistema, com barreiras adequadas para impedir a entrada de vetores ou outros animais. Então, o ideal são telas milimétricas. Então, você tem uma porta na sua planificação e ela vai dar para o lado de fora. Você vai ter a porta que vai proteger da entrada de indivíduos, né? E que vai chavear, mas você também vai ter uma porta de proteção para a entrada de animais, que esta porta em geral vai ser de tela milimétrica, que não vai deixar entrar roedores, baratas, insetos, moscas, tá bom? Em adequado estado de conservação, não adianta então as telas estarem furadas. As janelas e outras aberturas também de superfície lisa, de fácil higienização, sempre com essa proteção contra insetos. Vão avaliar escadas, elevadores, as instalações sanitárias, gente, dos manipuladores de alimentos, eles vão avaliar. É de extrema importância, quando localizados, tem que ser isolados da área de produção. O acesso deve ser realizado por outra entrada, não pode ter contato direto com a produção. Independente de cada sexo, né, não pode ser um único banheiro, mas tem que ter banheiro feminino, banheiro masculino. Claro que tudo isso vai depender do tamanho da sua unidade. Instalações sanitárias com vasos, mictórios, lavatórios íntegros e em proporção adequada para todos os indivíduos que trabalham no local, com água, com higienização, com rede de esgoto, com fossa séptica, ausência de comunicação direta destes vestiários e banheiros com área de trabalho e de refeições,
portas com fechamento automático, ou seja, não pode ter maçanetas para ficar tocando, porque as maçanetas de porta são de fácil contaminação. Como que vão ser os pisos, a iluminação, a ventilação adequada deste local de produção, ou seja, uma série de situações. Como se dá os lavatórios na área de produção? Você sabe que na área de produção é necessário e é importante ter lavatórios para mãos. O lavatório de mãos, ele não é a mesma pia que lava salada, que pica carne. Não, é necessário ter um lavatório para mãos. É específico. Lavatórios têm que estar em condições de higiene, vão avaliar se tem os procedimentos operacionais padronizados no local ou não, sobre as iluminações e a instalação elétrica, se a iluminação é natural, se ela é artificial, se as instalações elétricas e de água são embutidas na parede ou se são, externas, como já mostrei em outras videoaulas, que de modo externo não é adequado, se existe uma adequada ventilação e climatização, ou seja, não é um local abafado, onde fica juntando umidade, calor, que facilita a proliferação de micro-organismos, se existe registro periódico dos procedimentos de limpeza, ou seja, o que eu estava falando dos procedimentos operacionais padronizados. A vigilância sanitária vai querer conhecer o seu manual de boas práticas, como se dá essa higienização das instalações. Então, o responsável técnico, ele tem que ter os procedimentos operacionais padronizados, todos definidos dentro do manual de boas práticas, e os procedimentos operacionais padronizados na parede onde ocorre a situação das higienizações de equipamentos, higienização de mãos. Quem é o responsável por essas operações, também a vigilância sanitária vai identificar se está definido, a frequência, ou seja, tudo que se cobra dentro de um POP, de um procedimento operacional padronizado, a vigilância sanitária vai estar avaliando. Como se dá a diluição dos produtos? Então, quando eu digo que um procedimento operacional padronizado, ele tem que ser etapa por etapa especificado, é porque a vigilância vai cobrar isso do responsável técnico. Então, quanto tempo fica em contato com este uso de produtos, quanto tempo ele fica em contato com o piso, quanto tempo ele fica em contato com a superfície de mesas, de bancadas, de pias, então tem que estar especificado. Como se dá o controle integrado de pragas e vetores no seu local? Você tem um laudo da empresa que faz esse controle de pragas e de vetores, de onde vem o seu abastecimento de água, você tem um laudo de quem faz as limpezas de caixa d'água periodicamente. Que mais? O encanamento, se está em estado satisfatório, ou seja, eles vão avaliar tudo. Como se dá o teu manejo de resíduos, o que sobra de resíduos dentro da tua unidade de alimentação e nutrição, ou dentro da tua produção de alimentos, como ele é realizado, existe recipiente para esta coleta de resíduos, é no interior do estabelecimento, é do lado de fora, de quanto em quanto tempo passa o transporte para recolher estes resíduos de alimentos, a retirada é frequente, os locais onde ficam esses resíduos de alimentos são higienizados adequadamente, como se dá o esgotamento sanitário, o layout da tua produção, eles vão avaliar se tem algum tipo de fluxo cruzado, ou seja, tu precisa ter uma entrada para pessoas, uma entrada da área limpa e uma saída da área suja onde é retirado o lixo. Ok? Equipamentos novos e utensílios estão estão sendo adequadamente higienizados, estão sendo adequadamente passados assim por manutenção. Vocês sabem que já aconteceu de encontrar parafuso, no meio de um pão francês, ou parafuso ou ruelas dentro de biscoitos. Então assim, será que os equipamentos da tua produção eles estão bem apertados, estão em adequada manutenção? Certo? Eles vão avaliar isso também.
registro, né, que comprove que os equipamentos e maquinários passam por processos de manutenção preventiva, os utensílios que são utilizados dentro da empresa estão com corrosão, não contaminantes, estão em uso adequado, são suficientes para o trabalho. Como se dá a higienização destes equipamentos e destes utensílios? E aí, gente, também vão avaliar a manipulação, ou seja, toda a situação dos manipuladores, das pessoas, dos trabalhadores que trabalham com alimentos, o vestiário deles, a utilização dos uniformes, que cor é, quantos uniformes os indivíduos têm, que tipo de bota que usam, se usam material para proteção individual, se estão limpos, se ocorre o asseio pessoal, unhas curtas, cabelos presos, uniformes limpos e adequados, o hábito higiênico da lavagem de mãos. Eles vão avaliar tudo, eles vão fazer uma visita minuciosa e demorada na tua produção de alimentos. Cartazes de orientação aos manipuladores, tem ou não tem? Qual é o estado de saúde desses manipuladores de alimento? Você tem que ter registrado todo o controle do estado de saúde dos teus manipuladores no manual de boas práticas de fabricação. Existe o controle do programa de saúde destes manipuladores, que também fica no teu manual de boas práticas. Existe o uso de equipamento de proteção individual. Existe um programa de capacitação dos manipuladores, de quanto em quanto tempo é realizado este programa de capacitação dos teus manipuladores. Professora, como que eu comprovo que eu faço palestras a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses para ensinar os manipuladores a higienizar a mão, ao uso correto do uniforme, a utilizar adequadamente o que é definido nos procedimentos operacionais padronizados? Você pode palestrar e você pode registrar uma ata onde os seus manipuladores assinam. Existe então este programa de capacitação adequada e contínuo relacionado à higiene de equipamentos, de utensílios, de higiene e asseio pessoal. E também vai avaliar, né, como se dá esse transporte de matéria-prima, os ingredientes, as embalagens que são utilizadas. Por exemplo, você tem uma empresa de marmita e o transporte é feito em que tipo de carro, se é um carro próprio, se é um carro específico, se o carro está higienizado, se você é dono de um frigorífico, como essa carne sai do frigorífico, o caminhão é adequadamente higienizado, a câmara de fria que fica, essas carnes estão adequadamente higienizadas. Então a vigilância vai avaliar tudo, que embalagem estes alimentos estão sendo acondicionados, estão saindo rotulados do local de produção ou não, como se dá o fluxo da produção, era aquilo que eu estava falando para vocês. Tem a área limpa na produção e tem a área suja. Então o pessoal entra pela área limpa e não pode ficar transitando da área limpa para a área suja, da área suja para a área limpa. Ou seja, tem que ter um fluxo. Entrou, fez o seu trabalho, saiu, não retorna mais, né? Ou então tem que fazer troca de uniformes. Então não pode ocorrer contaminação cruzada nessa situação. Onde entra os produtos de matérias-primas, não pode ser o local onde sai o lixo. Se a unidade for pequena, o horário que entra as matérias-primas não pode ser o horário de retirada de lixos. Então, como se dá essa rotulagem do produto final, também a Anvisa vai estar avaliando, e o controle da qualidade final dos produtos, os transportes, né, como este produto é transportado, e vai sim avaliar seu manual de boas práticas de fabricação, se lá estão definidos todos os procedimentos operacionais padronizados que a vigilância exige, ou seja, higienização de instalações e equipamentos, POP estabelecido para descrever, né, todos os procedimentos que são realizados, o controle de potabilidade da água, um POP
descrito sobre higiene e saúde dos manipuladores, o POP descrito sobre manejo de resíduos, o POP descrito sobre manutenção preventiva e calibração de equipamentos, o POP sobre controle integrado de pragas, o POP sobre seleção de matérias-primas, POP descrito sobre o recolhimento de alimentos, ou seja, o manejo de resíduos. Então, esses são alguns dos procedimentos operacionais padronizados, que alguns estão definidos na RDC 216 e outros estão definidos como obrigatórios na RDC 275. E aí, por fim, então, a Anvisa vai fazer as considerações finais. Como que se deu, então, a classificação deste estabelecimento? E a classificação sempre vai ser a seguinte: o estabelecimento está no grupo 1, onde de 76% a 100% dos itens avaliados foram atendidos, ou ela está no grupo 2, onde de 75% a 51% dos atendimentos foram realizados dos itens, ou está no grupo 3, de 0 a 50% do que foi avaliado estava de acordo. Vai assinar o responsável pela inspeção, que é o responsável lá da Anvisa, o responsável pela matrícula, o responsável pela empresa, ou seja, todos que estavam presentes vão assinar, vai datar, vai ter o local e vai ser definido um período para que aqueles itens que estavam em desacordo sejam organizados. Professora, a Anvisa pode chegar e de cara realizar a multa? Pode. Por quê? Porque se está definido na legislação que aquilo tem que estar de acordo, por que não está? Então, sim, a vigilância ela tem, digamos assim, essa autoridade para já realizar a autuação no local que ela fizer a visita, porque não está em acordo com a legislação. Em alguns locais a Anvisa procede dessa maneira, em outros locais a Anvisa dá um prazo para que aquele local se restabeleça, se reorganize e retorna para uma reinspeção. Vai depender então do local e das definições da Anvisa, mas ela tem sim este poder e esta autoridade. E agora a gente vai falar então um pouquinho, sobre a atuação do nutricionista. Como que a legislação define isso? Não só da atuação do nutricionista, eu falo mais da atuação do nutricionista pelo fato de que eu ministro aulas para o pessoal da nutrição diretamente, mas eu também falo aqui a respeito do responsável técnico, que de acordo então com a portaria 326 de 1997, gente, faz tempo essa portaria, 1997... 2007, 2017, 2027, 10, 20 e poucos anos que existe essa portaria. E por que eu estou fazendo esse cálculo? Porque é muito triste a gente sendo da área da saúde, a gente sendo da área de alimentos, saber que inúmeros locais ainda hoje não tem responsável técnico, Então, essa responsabilidade técnica, ela pode ser feita por um nutricionista, por um tecnólogo de alimentos, por um engenheiro de alimentos. Quando se trabalha diretamente com produtos carnes, precisa ser, principalmente quando tem abate, o veterinário, Então, quando a gente fala de responsável técnico, a gente sabe que tem essa portaria 326 do Ministério da Saúde, ou seja, ela é federal e vem descendo, ou seja, estados e municípios deveriam estar seguindo, e que é o profissional, então, habilitado a exercer atividade na área de produção de alimentos e respectivos controles de contaminantes que possam intervir com vistas à proteção da saúde. Também nós temos portarias que são específicas, como por exemplo aqui fala de uma portaria do Estado de São Paulo, que o termo responsável técnico remete ao profissional legalmente habilitado, responsável pela qualidade e segurança do estabelecimento, Nessa mesma legislação citada no artigo 16 e 17, em que a situação se aplica à figura do responsável técnico.
Então, quando a gente fala dessa legislação 326, essa portaria de 1997, o Ministério da Saúde diz o seguinte, no artigo 16, as cozinhas industriais e os serviços de nutrição e dietética hospitalares devem ter um responsável técnico inscrito no órgão fiscalizador da sua profissão, cuja categoria profissional seja competente e regulamentada para a área de alimentos. E no artigo 17 diz que nos estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação, aos quais não se exige um responsável técnico profissional, a responsabilidade pela elaboração, implementação e manutenção de boas práticas pode estar a cargo do proprietário do estabelecimento ou do funcionário capacitado. E quando a gente fala de um funcionário capacitado, ele tem que ter o curso de boas práticas de fabricação, com duração de no mínimo 16 horas aula, que fala sobre tudo isso que a gente estuda em segurança de alimentos, doenças transmitidas por alimentos, higienização das mãos, ou seja, todas as especificações, procedimentos operacionais padronizados, ou seja, tem que ter um indivíduo dentro do estabelecimento que conheça as legislações e os procedimentos para evitar a contaminação de alimentos e que possa estar então sendo responsável pelo processo de produção e que implemente os parâmetros e critérios estabelecidos neste regulamento. De acordo com a RDC 216 da Anvisa, que é uma legislação lá de 2004, que trata sobre as boas práticas de fabricação e serviços de alimentação, também prevê situações nas quais o responsável pode ser o proprietário ou um funcionário designado, desde que seja comprovado, capacitado para tal e tenha recebido treinamentos técnicos específicos. Então, gente, sim, não necessariamente uma pessoa formada pode ser o responsável, pode ser um manipulador de alimentos, mas ele tem que ter este curso de boas práticas de fabricação, com duração de em média de 16 horas, onde ele vai aprender sobre contaminação de alimentos, sobre como manter o asseio e toda a parte de higiene dos indivíduos que trabalham com alimentos e a parte de higiene de operações, utensílios e procedimentos. E todos os procedimentos operacionais padronizados ele vai aprender também. Então nós podemos perceber que existe uma clara distinção entre responsável técnico legalmente habilitado, denominado responsável técnico profissional, né, ou seja, o nutricionista, o veterinário, o tecnólogo de alimentos, o engenheiro de alimentos, o farmacêutico de alimentos, né, e do responsável técnico propriamente dito. Isso acontece porque em algumas situações é sim exigido a presença do profissional da área de alimentos, ou seja, o nutricionista, o médico veterinário, o engenheiro de alimentos, devidamente regularizado em seu conselho e que será o responsável por registrar o estabelecimento em questões dos órgãos competentes. Então, para entender aí se o seu negócio necessita do responsável técnico, profissional ou não, é importante sempre procurar a vigilância sanitária do seu local, aí, do seu município, do seu estado, em nível federal, da sua localidade, né? E verificar aí a exigência, geralmente está relacionada à natureza da sua atividade econômica. Então depende do tipo de trabalho de produção de alimentos que vai ter lá. As legislações locais também definem a quais órgãos os estabelecimentos devem ser registrados pelo responsável técnico. Quando não existe uma exigência de responsável técnico profissional, o proprietário ou o funcionário designado por ele será o responsável, que terá que ter então este curso de boas práticas. Lembrando que o curso de boas práticas, a vigilância sanitária tem um conteúdo programático que deve ser ministrado e que tem que abordar no mínimo sobre doenças transmitidas por alimentos, higiene e saúde dos funcionários, qualidade da água que é utilizada para a manipulação dos alimentos, controle integrado de pragas e de vetores e, lógico, né, gente, os procedimentos operacionais padronizados de higienização das instalações e do ambiente. Também lembrando que, de acordo com a portaria
1428 de 1993 do Ministério da Saúde fala sobre o exercício de responsabilidade técnica, também é antiga, né, gente? É de 1993, mais antiga que a portaria de 1997, e fala que este indivíduo, o responsável técnico, quem tem essa responsabilidade técnica, tem que ter compreensão sobre componentes do sistema do APPCC, ou seja, análise de perigos, de pontos críticos de controle, capacidade de identificação e localização de pontos críticos de controle em fluxogramas e processos, capacidade de definir procedimentos eficazes e efetivos para o controle de pontos críticos de controle, conhecimento da ecologia dos micro-organismos patogênicos e deterioradores de alimentos, conhecimento de toxicologia alimentar, capacidade para selecionar métodos que são apropriados para monitorar os pontos críticos de controle, incluindo estabelecimentos de planos de amostragem e especificações, capacidade para recomendar o destino dos produtos que não satisfazem os requisitos legais, segundo a mesma legislação, né? A portaria 1428 de 93 do Ministério da Saúde, o responsável técnico também deve responsabilizar-se pelas técnicas utilizadas por local e prestação do serviço, e para que o responsável técnico possa exercer a sua profissão, ele deve contar com autoridade e competência para elaborar boas práticas, o manual de boas práticas de fabricação, responsabilizar-se pela aprovação ou rejeição das matérias-primas, avaliar a qualquer tempo o registro de produção, inspeção, controle e prestação de serviços, supervisionar todos os procedimentos para certificar-se de que estão de acordo com as boas práticas de fabricação, adotar métodos de controle e qualidade adequados, adotar o método APPCC, e os RTs também devem estabelecer um programa próprio ou terceirizado de capacitação de pessoal em boas práticas de fabricação. Então, sim, gente, o responsável técnico, ele tem diversas atribuições dentro do cuidado, né, da segurança dos alimentos. Então, assim, eu me arrisco a dizer que sim, existem falhas na legislação. É muito importante sempre avaliar o tamanho, né, da empresa produtora de alimentos. A gente sabe sim que empresas menores não têm condições de ficar pagando por um responsável técnico. Isso, inclusive, se você conversar com as empresas, é um dos pontos que eles abordam muito, né? Por ser uma empresa pequena, fica difícil de pagar o responsável técnico, mas sim, eu me arrisco a dizer, como responsável técnica também, nutricionista, que para ter todo este conhecimento, deveria ter essa obrigatoriedade geral, né, que não permitisse apenas a responsabilidade técnica para o proprietário ou para um funcionário único dentro da empresa. Então, é claro, gente, que o curso de boas práticas de fabricação, ele é muito bom, ele auxilia muito para que o dono da empresa ou um funcionário tenha este conhecimento, mas eu, enquanto nutricionista e responsável técnica, eu me pergunto muito, até onde que o dono da empresa, ou mesmo um único funcionário dentro do local, consegue ter um respaldo frente aos demais colegas para fazer essas cobranças e todos estes controles. Então, assim, é um assunto que eu acredito que deveria ser muito mais abordado, deveria ser muito mais discutido dentro da comunidade científica, juntamente com a Anvisa, para que as legislações realmente fossem um pouco mais firmes em relação a isso, para evitar realmente a contaminação de alimentos. Lembrando que inúmeros indivíduos que são os donos de empresa e fazem o curso, às vezes nem sempre ficam dentro do local de produção. Também lembrando que inúmeras pessoas que trabalham no setor de alimentos têm um baixo nível de estudo e de compreensão, e que todo esse conteúdo de boas práticas de fabricação, ele é um conteúdo bastante assim rebuscado, um pouco difícil para a compreensão de alguns indivíduos que não
teriam um entendimento tão grande assim devido ao seu nível de escolaridade. De forma nenhuma desfazendo essas pessoas. A gente sabe que todo e qualquer ser humano e indivíduo que tenha boa vontade pode desempenhar adequadamente uma atividade, uma profissão, às vezes até perante alguns indivíduos que têm, né, uma grande formação, uma grande graduação, enfim. Mas é um assunto que deve ser refletido e que eu acredito que é importante levantar alguns questionamentos a respeito disso. Então, para a nossa videoaula de hoje, eu tinha preparado isso, né, esses temas para que a gente abordasse aí sobre os pontos específicos deste questionário, desse checklist que a vigilância sanitária, então, vai até o teu estabelecimento lá para estar cobrando, né, dos produtores de alimentos, e também a respeito aí dos responsáveis técnicos, que fica aí essa grande reflexão para vocês estarem fazendo. Vou convidá-los para que possam estar aí se inscrevendo no canal, para estarem ativando o sininho para receber aí os conteúdos em primeira mão, para auxiliar também no crescimento do canal, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a conteúdo aí com cunho científico. Lembrando que logo vou estar postando algumas videoaulas de outros assuntos, não só sobre segurança de alimentos, tá bom? Obrigada, né, pela audiência aí do pessoal. Compartilhem o vídeo com todas as pessoas que precisam conhecer sobre segurança dos alimentos e até um próximo